Olá, boa noite a todos. Vamos começar mais uma noite de palestra doutrinária. Vamos compartilhar esse vídeo aqui com outras pessoas. Nosso querido Estevão. Boa noite, Estevão. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Muita Tudo paz bem? para você. Tá travando um pouquinho aqui. Não, não tá aqui não. Tá tudo bem. Graças a Deus, tá tudo bem. Vamos aguardar o pessoal entrar aí, né? Ok. Tá feliz? O Flamengo tá ganhando. Hoje eu falei com duas pessoas na rua de camisa do Flamengo. Falei assim, tá é fácil vestir essa camisa, né? E caíram na risada. Pois é, rapaz. O Flamengo teve uma época que tô dizendo que uma época que uma penou, que era um sofrimento pra gente. Mas agora tá bem. Boa noite, Conceição. Ele. Muita gente chegando aí. O tema de hoje é bem interessante. A gente vai ter um enfoque muito grande, principalmente para aqueles que estão chegando, né, na doutrina. Então, Justamente. dominar esses conceitos da reencarnação, entender o porquê a gente tem essa Esse ideia, presente né? de Deus. E esse Sim, presente de Deus que é a reencarnação para nós. A forma de nós consertarmos os nossos erros do passado, voltar para fazer tudo diferente. Quando a gente tem essa doutrina que nos dá essa orientação, fica bem mais tranquilo. Tem gente que nem sequer imagina isso tudo, mas quando a gente conhece, a gente sabe que é um grande presente de Deus para todos nós. a vida ganha um sentido diferente, né? Quando a gente tem essa ciência, quando a gente tem essa Justamente. certeza, né? Eu Quando você quiser começar, pode, viu? Porque o pessoal, eles vão Fique entrando à ou então vontade. assistem posteriormente. É que você vai fazer a prece inicial, né? Então pode ficar à vontade, a gente começa. É, Tô pronto. então, vou dar início. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos iniciando a nossa live semanal da nossa querida Confraternização Espírita Jiqueense. Hoje, com a presença do nosso querido irmão Lucas Nogueira, ele é natural daqui de Jiquié, né? Um jiquiéense. E é trabalhador do SEBEM, Centro Espírita Bezerra de Menezes, e no SEAC, Centro Espírita Allan Kardec.
Ele atua na área de facilitador do ESG Tomo 1 e é palestrante também. Convite. Convidamos a todos para estar conosco na próxima segunda, dia 2 de agosto, às 20 horas, com a nossa irmã Paula Moitinho, que falará sobre fluidoterapia, outro tema importantíssimo abordado pela doutrina espírita. E também nós convidamos a todos para a nossa 16ª Semana Espírita de Jiquié, que terá início no dia 12 e vai ao dia 15 de agosto de 2021 e será transmitido pelo YouTube. Contamos com a presença de todos e nós agora vamos fazer a leitura preparatória, que é deste livrinho maravilhoso, psicografado pelo nosso irmão Lindomar Coutinho, através do espírito Bernardo Pereira de Campos. Sublime libertação levando alívio. E a mensagem é a de número 8, despertar. Acorde agora, é hora de levantar. Cuidado com o tempo, pois se o tem para realizar, ele é um amigo. Se não, ele estará a denunciar o que está para ser feito, que não foi feito, por tê-lo deixado passar. Acorde, irmão, acorde já. Sinta a alegria de despertar. Veja a luz que se faz no ar. Veja quanta vida à volta, sempre a pulsar. Desperte a consciência adormecida para poder então realizar a sua tarefa que está a esperar. Não há mais tempo para prorrogar. Levanta-te e anda, afirma Jesus, sempre com um convite a despertar. E nós vamos agora fazer a nossa prece inicial e logo após passaremos a palavra ao nosso irmão Lucas Nogueira, que falará sobre o tema reencarnação é justiça divina. Então nós vamos fechar nossos olhos, trazer para a nossa tela mental aquela imagem maravilhosa, sorridente de Jesus, onde, com certeza, ele está neste momento também rindo para todos nós que estamos aqui valorizando a sua tarefa. Então, que possamos, nesse instante, estarmos nos sentindo próximos a Jesus. E alegres também, porque, com certeza, estamos buscando segui-lo, que vai ser o grande presente para a nossa vida, de nos tornarmos espíritos elevados com os seus ensinamentos. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê paz, nos dê muita saúde, que possa estender essa saúde aos nossos irmãos que estão, neste momento, dentro do problema sério de saúde que estamos tendo. Então, que a paz de Cristo esteja conosco, hoje e por todos sempre. Nosso irmão Lucas, é com você. Boa sorte. Obrigado, Estevão. Boa noite a todos. Enorme satisfação estar aqui na confraternização espírita de Quiéense, por mais que não de forma presencial, como em outros momentos, mas de forma online, e dando a mesma importância, dando a mesma relevância. Então a gente agradece o convite, fica muito lisonjeado por poder colaborar mais uma vez com essa casa espírita. O tema de hoje é um tema muito interessante, que toca principalmente aqueles que estão adentrando a doutrina espírita, que ainda não entendem o que de fato é reencarnação, qual a sua finalidade, qual o seu objetivo, o que gira em torno desse processo reencarnatório. Então, é muito importante esse tema. E fica aí o convite para aqueles que conhecem pouco, querem conhecer mais sobre a doutrina espírita, para que se juntem a nós nessa palestra de hoje, com esse tema tão legal. Reencarnação é justiça divina.
posso falar por experiência própria que entender esse processo da reencarnação e entender que, de fato, só existe a justiça divina a partir das reencarnações me fez mudar enquanto pessoa, me fez entender que tudo tem um porquê, que tudo tem uma razão, que a lei de causa e efeito ela não falha. Então é muito importante a gente entender todo esse processo. Para isso, eu procuro trazer sempre o conceito de reencarnação. Então, qual o conceito de reencarnação? Lógico, nós temos vários conceitos a partir de vários autores. Eu trouxe aqui o da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Reencarnação é o processo pelo qual o espírito, estruturando um corpo físico, retorna periodicamente ao polissistema material. Esse processo tem como objetivo ao propiciar a vivência de conhecimentos e auxiliar o espírito reencarnante a evoluir. Então aqui a gente já tem alguns conceitos relevantes dentro desse conceito de reencarnação. Nós temos periodicamente a capacidade e a possibilidade de reencarnar, e nós vamos falar mais à frente dessa quantidade de reencarnações. Nós temos o fato de que reencarnar é de fato retornar ao polissistema material. Então, o espírito, enquanto está no plano espiritual, ele não está reencarnado, ele é apenas o espírito. Já quando ele retorna à Terra, na forma material, ele está reencarnado. E o objetivo, a gente vai ler de forma mais detalhada na questão do Livro dos Espíritos. Mas antes disso, eu tenho uma pergunta e gostaria da interação de vocês, que é a seguinte: o Espiritismo inventou a reencarnação? Foi o Espiritismo que trouxe esse termo? Foi o Espiritismo que trouxe esse conceito para a vida das pessoas? Tem aí um espaço de tempo entre o que a gente fala e o que vocês respondem. Eu vou deixar que vocês respondam, mas já vou adiantando aqui essa resposta. Eu trouxe alguns trechos do livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, para que a gente possa discutir sobre esse tema e fazer um apanhado histórico sobre a reencarnação, que é muito importante para que a gente possa entender. Então, o Espiritismo não inventou a reencarnação. O Espiritismo, logicamente, através do Pentateuco Kardeciano, ele trouxe fundamentos e nos trouxe uma ideia mais clara sobre a reencarnação e sobre o processo reencarnatório. Mas a concepção de reencarnação ela é muito anterior ao Espiritismo. Se a gente levar em consideração que o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, tendo como esse o termo inicial do Espiritismo, a reencarnação seria aí uma ideia de menos de 2 séculos. Porém, estudando o processo histórico, nós temos a certeza de que essa ideia da reencarnação tem muito mais tempo. Temos milênios com essa concepção da reencarnação e nós vamos destrinchar isso agora. Segundo Martins Peralva, não foram os espíritas que inventaram a reencarnação, palavra que grafamos com inicial maiúscula em homenagem de nossa alma, agradecida à lei sábia e misericordiosa, que projetou luz sobre até então incompreendido problema do ser, do destino e da dor. Repito, trazendo a minha realidade, entender esse processo reencarnatório me trouxe diversas respostas que anteriormente não tinha. Frequentei anteriormente a Igreja Católica, até a adolescência, e me fazia muitos questionamentos por procurar seguir uma linha lógica e não encontrei. E já mais experiente, na casa dos 20 anos, tive essa oportunidade de conhecer a doutrina espírita e de estudar todo esse processo. E ali tudo passou a fazer sentido. O ensino reencarnacionista vem de muito longe, de povos antigos e remotíssimas doutrinas. Ao Espiritismo, couberam apenas a honra e a glória de estudá-lo, sistematizando para convertê-lo, afinal, num dos principais, se não no principal fundamento de sua estrutura doutrinária. Grandes vultos do passado, no campo da religião, da filosofia e da ciência, aceitaram e difundiram a reencarnação. Orígenes, nascido em 185 e falecido em 254,
considerado por São Jerônimo como a maior autoridade da Igreja de Roma, afirma no livro Dos Princípios, em abono da tese básica do Espiritismo. As causas das variedades de condição humana são devidas às existências anteriores. São ainda, do eminente consagrado teólogo, as seguintes palavras: a maneira por que cada um de nós põe os pés na terra, quando aqui a portamos, é a consequência fatal de como agiu anteriormente no universo. E ainda de origem nós temos, elevando-se pouco a pouco, os espíritos chegaram a este mundo e a ciência dele. Daí subirão ao melhor mundo e chegarão a um estado tal qual nada mais terão de ajuntar. Então nós temos aí um conceito de 2000 anos atrás, praticamente, e nós sabemos, estudando a doutrina espírita, que foram enviados diversos indivíduos, logicamente com a coordenação de Jesus Cristo, que é o governador do orbe, para que abrisse esse caminho, para que a reencarnação fosse mais aceita, fosse compreendida, fosse entendida. Então, é muito importante a gente ter essa ideia de que a reencarnação não é um conceito espírita. Ele vem muito antes do espiritismo. Os Vedas, milhares de anos antes de Jesus Cristo, difundiam largamente a ideia reencarnacionista. Buda aceitava e pregava a reencarnação. Os sacerdotes egípcios ensinavam que as almas inferiores e as más ficam presas à terra por múltiplos renascimentos, e que as almas virtuosas sobem voando para esferas superiores, onde recobram a vista das coisas divinas. Na Grécia, berço admirável de legítimos condores do pensamento e da cultura, encontramos Sócrates, Platão e Pitágoras como fervorosos paladinos das vidas sucessivas. Sócrates ensinava que as almas, depois de haverem estado nos Hades, na terminologia lá grega, que seria referente à questão do céu, o tempo necessário, serão reconduzidas à vida em múltiplos e longos períodos. Sócrates, e aí nós temos também no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, que foi a minha porta de abertura do Espiritismo, que me chamou tanta atenção, conceitos de Platão e de Sócrates sobre o processo reencarnatório, e Sócrates ensinava que as almas, depois desse tempo necessário, nesse Hades, que é esse plano espiritual, hoje no nosso conceito, tem essa capacidade de ter novas existências. Já Pitágoras deixa muito claro para a gente que ele tem uma visão reencarnacionista também, ok? Já em Roma, nós temos Vigílio e Ovídio que disseminavam os princípios reencarnacionistas. Ovídio chegava a dizer que quando a minha alma for pura, irá habitar os astros que povoam o firmamento, admitindo assim, semelhante aos espíritas, a sucessividade das vidas em outros planetas. Só abrindo um parêntese, nós espíritas temos a convicção de que existem diversos mundos habitados. Existem a pluralidade dos mundos habitados, assim como a pluralidade das existências. Não vou entrar nesse tema de maneira profunda, porque é um tema um pouco mais complexo e a gente fugiria um pouco do nosso tema. São Jerônimo afirmava, por sua vez, que a transmigração das almas fazia parte dos ensinos revelados a um certo número de iniciados. Deixemos, contudo, esses consagrados vultos, cuja opinião, embora respeitável e acatada, empalidece ante a opinião da figura máxima da humanidade, Jesus Cristo. O sublime embaixador pregou a reencarnação. Sim, diferentemente do que muitos pensam, Jesus trouxe exemplos de reencarnação, como nós vamos ver agora. Algumas vezes de forma velada, outras com objetividade e clareza. Falando a respeito de Elias, o profeta, falecido alguns séculos antes, Jesus disse: Elias já veio e não o conhecestes. Compreendendo então os discípulos que se referia a João Batista, que seria Elias reencarnado. No famoso diálogo com Nicodemos, afirma que ninguém alcançará o reino de Deus se não nascer de novo, nascer da água
e do Espírito, o que completa a intenção e o pensamento reencarnacionista de Jesus. Em outra oportunidade, externando por meio de simples alegorias sobre a lei de causa e efeito, ou karma, ele sentenciou: ninguém sairá da terra sem que pague até o último ceitil, isto é, até a completa remissão das faltas, que é um dos objetivos, é uma das finalidades da reencarnação. Como se vê, o Espiritismo não criou, não inventou a reencarnação, aceitando-a como herança de eminentes filósofos e de respeitáveis doutrinas de Jesus e de seus discípulos, e confirmada a seu tempo pelos Espíritos do Senhor. O Espiritismo promoveu o seu estudo, a sua difusão e a sua exegese. Ela, caso essa ideia encarnacionista, contudo, é antiguíssima, conhecida e professada antes mesmo de Jesus Cristo, na época dos Cristo e nos dias de hoje. Há mais de um século, o Espiritismo apresenta por um único meio de crermos num Pai justo e bom, que dá a cada um segundo as suas obras. E como ele é um elemento explicativo da promessa de Jesus, de que nenhuma de suas ovelhas se perderia. E aqui eu abro um parêntese para o seguinte questionamento: como nós teríamos um Deus justo e bondoso se ele julgasse o seu indivíduo, o seu filho, aquele que o criou, em uma única existência e para a eternidade, como professam outras fés? Será que um pai vai abrir mão do seu filho no seu primeiro erro? Uma mãe vai deixar que seu filho passe o resto de sua existência em condições terríveis apenas por ter errado uma das vezes? Nós não cremos nisso. Nós cremos nessa lei de causa e efeito, nós cremos nesse fato de que Deus não abre mão em momento algum da nossa capacidade de nos reerguermos. Então, qual a finalidade da reencarnação? A questão 167 do Livro dos Espíritos nos traz os seguintes questionamentos. Qual o fim objetivado com a reencarnação? E a resposta do Espírito da Verdade, para quem não sabe, o Espírito da Verdade é um grupo de espíritos coordenado por Jesus Cristo. E a resposta é a seguinte: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Já na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E o Espírito da Verdade responde: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação: o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus, e assim concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Mais uma vez, reforçando a ideia da pluralidade dos mundos habitados, e que em cada um dos mundos o espírito tem uma veste diferenciada, né? Isso fica muito claro para nós que estudamos a doutrina espírita. Já na questão 171 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona em que se funda o dogma da reencarnação. Então, em que se baseia esse dogma? E o Espírito da Verdade nos diz: na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu, melhoraram-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. A partir do momento que a gente entende que Deus puniria um indivíduo por toda a eternidade,
nós teríamos uma ideia de um Deus punitivo, de um Deus com sentimentos humanos, o que não é a realidade. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E dentro dos adjetivos que nós, na nossa imperfeição, conseguimos dar a Deus, não existe nenhum tipo de adjetivação negativa. Todas são positivas, porque Deus é perfeito. Então, essa ideia de uma punição eterna vinda de Deus para os seus filhos é uma ideia que não faz o menor sentido. É como eu perguntei anteriormente, um pai e uma mãe jamais iria desamparar os seus filhos pela eternidade. Se nós, seres humanos, imperfeitos, temos essa capacidade de amar e de jamais abrir mão, imagine o nosso pai bondoso. Ele tem uma capacidade infinita de amar e de nos dar novas chances para a nossa melhoria. Por isso, a reencarnação é é imprescindível para a justiça divina. Não tem como a gente observar, por exemplo, o julgamento de uma criança que acabara de nascer e logo veio a óbito. Como se daria esse julgamento? Ela não teve tempo para fazer o bem, não teve tempo para fazer o mal. Ela iria para o céu ou iria para o inferno? E quando a gente estuda o processo reencarnatório, a gente tem a certeza de que aquele óbito, logo após o seu nascimento, tem um porquê. E nós vamos trazer, ao longo da nossa palestra, alguns exemplos desses processos reencarnatórios que fundamentam essa nossa tese e de que deixam muito claro quais são esses objetivos. Uma pergunta que muitas pessoas fazem em relação à encarnação é quantas encarnações são necessárias para a gente atingir essa perfeição, que é o objetivo. E Allan Kardec, logicamente, fez esse questionamento na questão 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? E a resposta do espírito da verdade é não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se formam. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, nós temos, sim, uma quantidade enorme de encarnação, mas a quantidade exata até nós alcançarmos a perfeição parcial e não precisarmos voltar ao corpo físico, ela vai depender das nossas ações, da nossa conduta, do nosso livre-arbítrio. E Allan Kardec faz um comentário muito interessante nessa questão que nos diz o seguinte: não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez estejam encontrados, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheio à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. Então, nós conseguimos entender também o porquê de tantas diferenças dentro do nosso planeta. Aqueles que nascem em condições no berço de ouro, aqueles que nascem na miséria, mas será que esses papéis não foram invertidos ao longo de diversas encarnações para que a partir disso a pessoa passasse por diversos melhoramentos e diversas provas diferentes? A prova da riqueza é uma, a prova da pobreza é outra. E seria muito injusto nós pensarmos em uma única existência onde Deus escolheria o seu filho que iria receber cada uma dessas provas, sem colocar aqui a questão de que talvez a prova da riqueza seja até mais complicada do que a prova da pobreza. À primeira vista isso não parece tanto, mas estudando o Espiritismo nos traz de maneira muito clara isso, que a responsabilidade daqueles que têm uma condição melhor, ela é muito superior àqueles que não têm uma condição material tão aprofundada. Então, seria ali o pai escolher qual caminho cada um dos seus filhos iria seguir, sem dar essa liberdade para os seus filhos escolherem esse caminho. E com a quantidade sucessiva de reencarnações, nós temos a capacidade de nos experimentarmos em diversas existências, em diversas condições diferentes. E nisso é que está
a justiça da reencarnação. Nós precisamos, sim, ser testados em diversos âmbitos e só a reencarnação nos propicia isso. Trago aqui agora um capítulo que está no livro Enfoques Espíritas, de Viana de Carvalho, psicografado por Divaldo Pereira Franco. É o capítulo 12, que diz exatamente Justiça Divina da Reencarnação. E eu vou ler alguns trechos aqui para a gente debater, e logo na sequência vou trazer alguns casos que são importantes. Expressando a inefável misericórdia de Deus, a doutrina espírita nos oferece uma noção da justiça divina, que constitui nobre contribuição étilo e filosófica das mais importantes para os cometimentos da fé religiosa. Ensinava-se antes que a justiça divina possuía uma feição caótica, subalterna sanções, recompensas e penalidades absurdas, tornando-se benigna àqueles que podiam contrapor as conquistas transitórias da vida material em detrimento dos valores íntimos da individualidade imortal. Isso é, algumas religiões tinham a prática de um recebimento de uma quantia monetária para uma possível graça no plano espiritual, para que pudesse, por exemplo, não frequentar o purgatório. Mas, observando isso de maneira aprofundada e à luz da doutrina espírita, fica muito claro que não faz o menor sentido, afinal, a nossa moeda aqui não tem valor no plano espiritual. Ok? Então, comprar esse tipo de benefício só com amor, só com caridade, só com trabalho bem feito, só cumprindo a sua missão, jamais com bens materiais. Então, aprendemos, entretanto, com as obras de Allan Kardec, que a reencarnação é a abençoada porta por onde transitam os homens incursos nos artigos severos da lei divina, de acordo com as necessidades da evolução espiritual de cada um. Há, sem dúvida, províncias de dor e sombra, além túmulo para os transfugas do dever e desrespeitadores da justiça. E aqui a gente abre um parêntese também para que elas sempre há esse tipo de questionamento. Será que essa pessoa não vai pagar em momento algum por essa falha que ela cometeu? Vamos pegar aqui os exemplos mais claros. Aquelas pessoas que desviam dinheiro na política, que seriam de uma alimentação, que seriam da saúde, que seriam da educação. Será que isso não vai ter algum tipo de repercussão lá na frente? E estudando a doutrina espírita, nós temos a certeza de que esse tipo de conduta negativa traz repercussões negativas através da lei de causa e efeito, principalmente através da consciência. Viana de Carvalho faz algumas considerações muito interessantes. Ele nos diz o seguinte: aos defraudadores da verdade, a reencarnação enseja as bênçãos da retificação, mediante esforços ingentes para a expansão dos velhos ideais. Aos gozadores imediatistas, faculta a limitação do prazer nas estreitas paredes da aflição, em que retificam conceitos de vida e hábito. Aos triunfadores mesquinhos do ontem, ora propõe a aflição punitiva, sob o látego de situações imprevistas com que aprendem humildade e misericórdia. Aos ambiciosos desvairados, concede a limitação dos anseios nas experiências da pobreza redentora. Aos dilapidadores da vida, sob qualquer aspecto considerado, propicia as enfermidades lapidadoras na organização celular deficiente, em que aprende respeito e dignificação. Aos violadores da esperança alheia, proporciona o patrimônio das reflexões nas tecelagens de enfermidade e resgates santificadores. Aos que erguem a mão para a vindita e o crime, fazendo correr o sangue dos seus contemporâneos, transformando-os em bandidos, aprisiona-os nas limitações teratogênicas ou nas mutilações naturais, mediante quais expungem e valorizam os preciosos atributos da vida. Então nós percebemos aqui que a ideia da reencarnação não é a punição, é o aprendizado. Quando a gente coloca um filho de castigo, a gente não faz aquilo com prazer de ver o nosso filho de castigo. Às vezes, e na maioria das vezes, a gente faz aquilo com muita dor no coração, mas entendendo que aquilo fará bem a longo prazo.
E é assim que nós devemos pensar. Então, é muito importante para nós termos essa consciência de que o que a gente planta aqui hoje, a gente vai colher lá na frente. Ele finaliza esse capítulo 12 nos dizendo o seguinte: a justiça divina não compactua com aduladores, nem com perdulários, com exploradores, nem piegas. É austera e pulcra, convocando todas as almas ao caminho purificador, que é base de redenção para todos os que faliram. Por esta razão, Allan Kardec, desbravando os ensinamentos confusos dos religiosos do passado e sob superior inspiração, oferece-nos a revelação do reencarnacionismo, uma única chave para elucidar os problemas humanos, complexos e tormentosos, nos quais se reflete a justiça divina. E isso para mim fez total sentido. Mudou a minha vida a partir do momento que eu entendi o porquê dessas diferenças, o porquê das mortes precoces, o porquê das dificuldades que nós enfrentamos e que outros enfrentam. Tudo isso só se pode ser explicado através da reencarnação. Porque se não houver reencarnação, nós temos um Deus punitivo, nós temos um Deus que escolhe aqueles filhos que irão progredir ou que irão passar por circunstâncias difíceis. Eu vou trazer alguns casos aqui através de tópicos. Então, o primeiro tópico é a reencarnação no intuito de reparar a aresta entre pessoas. E talvez o caso mais famoso dentro da doutrina espírita seja o de Segismundo. O caso de Segismundo está no livro Missionários da Luz, principalmente ali a partir do capítulo 12, 13. É um caso muito interessante. E Segismundo, na sua encarnação anterior, fez muito mal a uma moça. E essa moça, que na existência seguinte se chama Raquel, tinha um esposo que também sofreu muito com esse mal cometido por Segismundo. Raquel e Adelino se encontraram na nova existência novamente para constituir uma família. E a forma que a espiritualidade entendeu que seria o melhor caminho para o progresso desses três seria fazer com que Segismundo fosse filho desse casal, para reparar essas arestas, para que o amor superasse o processo do ódio. Apesar de já terem perdoado no plano espiritual, o processo de reencarnação iria consolidar esse amor, esse aprendizado, esse crescimento. Então, Segismundo reencarna nessa família como filho desse casal que outrora ele havia atrapalhado, havia feito com que aquela encarnação não fluísse muito bem. Outro caso que tem o intuito de reparar arestas, e aqui também um caso de abnegação muito interessante, é a mãe de André Luiz, que está em uma esfera superior ao nosso lar, isso denota que é um espírito de um bom grau evolutivo, conversa com André sobre a situação do pai. O pai de André estava nas zonas umbralinas, junto com as suas duas amantes. E a solução que ela encontrou para tirá-lo daquela situação, para tirar as amantes, a qual ela chamou de irmãs, foi: André, eu vou reencarnar, vou voltar a ser esposa do seu pai e essas duas amantes irão reencarnar como nossas filhas. Então demonstra aí um nível de maturidade imenso, próprio desse nível de espírito já em um bom grau evolutivo, e que tem o intuito ali de reparar essas arestas criadas anteriormente pela falha moral do pai de André Luiz. Outro tópico muito interessante é o processo reencarnatório como forma de espiar. Espiar, não o espiar com S, de olhar, mas o espiar com X, que traz essa denotação de sofrer algum tipo de prova, de passar por algum tipo de dificuldade. E aqui nós temos um caso que está no livro Depois da Vida, escrito por Divaldo Pereira Franco, e vários espíritos deram depoimentos. Esse livro é muito interessante, que ele separa em três.
A primeira parte são os espíritos em sofrimentos, a segunda parte são os espíritos já em um processo de aprendizagem, e a terceira parte são os espíritos que estão bem no plano espiritual. Esse está no capítulo 10, na terceira parte, então esse espírito aprendeu com as dificuldades, mas, como vamos ver com o trecho que eu trouxe, deixa muito claro que ela passou por dificuldades. Essa mulher, ela havia reencarnado em Portugal, veio para o Brasil. E quando ela veio para o Brasil, ela agia com muita perversidade para com os escravos. Ela encarnou lá no período colonial, onde a escravidão ainda era permitida, e ela tratava muito mal, açoitava, executava, tratava com tudo que há de pior. E a lei do causa e efeito, logicamente, não falha. E ela nos traz o seguinte relato: reencarnei-me nas terras do Brasil, depois de experiências amargas no ultramar português, vivendo as condições de vileza moral. Explorei o próximo, retirando de muitas vidas o suor e a paz com que nutria os meus caprichos de mulher, impertinente e desequilibrada. E ela continua: fruí a misericórdia do recomeço, isso é, reencarnou, como filha de escravo. Ao se apagarem as manchas do escravagismo nas terras do Cruzeiro, isso é, o Brasil, embora a liberdade concedida ao negro, não me podia furtar a condição que se me apresentava humilhante, graças ao atavismo do orgulho em mim, impressos como chagas morais purulentas. Conheci de perto a pobreza, o abandono aparente e as enfermidades. A obsessão caracterizou-me largo período de existência na qual as minhas vítimas enlouquecidas intentavam justiçar-me, na fúria das suas desesperações. E aqui a gente faz um parêntese sobre essas obsessões. O processo obsessivo é um processo continuado, onde um espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, deseja fazer mal ao outro. E normalmente está atrelada à questão da vingança. Então aqui ela deixa claro também através desse exemplo. Lá atrás, aqueles indivíduos a qual ela fez mal retornavam através do processo obsessivo para atrapalhar essa nova existência dela. Infelizmente isso acontece muito e nós percebemos isso através da literatura espírita. Então, a obsessão caracterizou-me um largo período da existência na qual minhas vítimas enlouquecidas tentavam justiçar-me na fúria de suas desesperações. Ok? Órfão desde cedo, transitei de desabrigo a desabrigo, sem encontrar a bondade no coração humano, que eu não soubera conquistar antes, nem piedade fraternal que não conseguia inspirar. Foi quando as mãos generosas, conduzidas pelo Espiritismo, me alcançaram, o corpo fatigado e a mente aturdida, penetrando-me com fluidos salutares e restauradores do meu equilíbrio. Então, ela traz, e logicamente tem uma continuidade dentro desse capítulo, e onde ela aprendeu com essa nova experiência, com essa nova chance dada a ela, e onde ela realmente colheu o que ela plantou. Isso Jesus deixa muito claro para nós, que a cada um as suas obras. Então, se a gente está plantando algo, a gente vai colher isso lá na frente. Ter essa condição, ter consciência disso, é muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual, que é o principal objetivo do Espiritismo, no fim das contas. Por fim, eu trago o processo de reencarnação como uma forma de trabalhar determinadas virtudes. E aqui eu trago um caso muito interessante. Esse caso está no livro Ação e Reação, psicografado por Francisco Cândido Xavier e escrito por André Luiz. Nesse livro nós temos alguns personagens. Silas, companheiro de André Luiz, na jornada no plano espiritual, um dos seus instrutores ali. Nós temos uma família composta por Luiz Olímpio, Clarindo e Leonel, que são 3 irmãos, e nós temos Antônio, nós temos Clarindo, Leonel e Antônio, que são 3 irmãos. Certa feita, por questões materiais, Antônio armou uma armadilha
para os irmãos Clarindo e Leonel. Embriagou os dois irmãos e os chamou para um passeio de barco. Nesse passeio de barco, ele acaba balançando o barco para que os dois caíssem. Os dois já estavam em uma condição alcoólica complicada, não conseguiram se salvar. Ele, por estar em uma condição tranquila, retornou à margem e viveu com essa condição de ter herdado de forma exclusiva os bens da família. Mas, voltando ao processo obsessivo, Clarindo e Leonel não sossegaram. Passaram a obsidiar aquele irmão e também o seu filho, Luiz. A partir disso, se desenrola toda essa história em um processo muito difícil de obsessão. Antônio desencarna, Luiz assume as condições materiais e também tinha esse mesmo defeito do pai, podemos dizer assim, de dar muita importância aos bens materiais, de dar pouca importância às condições morais, e também abre uma porta e passa a ser obsidiado por aqueles que eram seus tios, Clarindo e Leonel. Silas e André Luiz estavam todos no processo ali de procurar colaborar e fazer com que ocorresse a desobsessão, instruindo os espíritos Clarindo e Leonel para que não fizessem aquilo, porque aquilo não é um caminho adequado, não é o caminho que Jesus tende a nos incentivar. Porém, o próprio Silas, em outra existência, também sofrera com esse problema da vaidade, da questão material de forma exacerbada, e nós temos Silas como alguém que irá reencarnar para se testar nessa prova da riqueza, nessa prova da ganância. Então, apesar dele estar instruindo ali, por ter aprendido bastante no plano espiritual, ele também havia errado. E é exatamente essa condição que o Espiritismo procura nos trazer. Nós não somos perfeitos, nós procuramos o caminho da perfeição, e não é pelo fato de nós termos errado anteriormente que nós não temos a capacidade de colaborar positivamente na vida do próximo. Nós temos sim a nova chance, e é uma chance diária que Deus nos dá de sempre crescermos, evoluirmos, se não nessa existência, na próxima existência, o caminho e a velocidade disso somos nós que vamos definir. E para finalizar, eu gosto sempre de trazer Emmanuel, né, que é um espírito muito conhecido por ser o mentor de Francisco Cândido Xavier, e ele nos diz o seguinte no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Emmanuel, escrito, né, por Francisco Cândido Xavier. Sem a reencarnação, a existência humana representaria um turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado às penas cruéis, seja pela condenação à morte ou a sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Que a gente possa entender que a justiça divina não falha, que as nossas provas são reflexos do passado e do presente. E ter sempre fé em Deus e em Jesus, entendendo que ali sempre há um plano maior para nós. Lógico, o nosso livre-arbítrio interfere constantemente dentro desse processo. E cabe a nós, diariamente, refletirmos sobre essa nossa condição e procurarmos melhorar de forma contínua. Que essa palestra tenha servido de alguma maneira positiva aos que assistiram. Agradecer novamente a oportunidade que a Confraternização Espírita Jiqueense nos trouxe, e a gente fica muito feliz de poder colaborar, ou pelo menos tentar colaborar. É um tema muito relevante, que nos dá muita satisfação em falar, e Emmanuel já nos disse
várias vezes que a divulgação da doutrina é uma caridade muito importante de nós fazermos. Por isso, dedicar o tempo ao estudo, à palestra, é muito importante para todos nós, ok? Então, muito obrigado a todos pela presença. Vamos agora fechar os nossos olhos para nós fazermos a nossa prece final. Mestre querido, Pai de Divina Bondade, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando, aprendendo com os teus ensinamentos, Senhor, aprendendo com todo esse legado que tu nos deixaste, que possamos internalizar cada vez mais esses conceitos e colocar em prática o amor, a caridade que tu sempre nos pede. Muito obrigado, mestre querido. Obrigado, espíritos amigos que nos intuíram ao longo dessa explanação. Que possamos ter uma semana abençoada de paz, de crescimento, de muita saúde. Fica conosco, mestre, hoje e sempre. Assim seja. Então, obrigado a todos pela presença e até a próxima. Um abração.